Olá, amigos telespectadores da nossa TV Assembleia. Sejam bem-vindos. Com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Entrevista Coletiva. Com certeza, como as demais entrevistas, essa de hoje vai prender em muito a sua atenção. Nós vamos falar de um tema chamado ufologia, sobre OVNIs, é isso mesmo. Portanto, preste bastante atenção, porque temos muito a apresentar para você no programa de hoje. No último final de semana de março, Várzea Grande recebeu o segundo encontro de ufologia e parapsicologia aqui no estado de Mato Grosso. Aconteceu lá no Shopping Várzea Grande. Discussões acerca do fenômeno OVNI, também relacionados aí a agroglifos, a questão de parapsicologia, e o fenômeno é um caso em estudo no mundo inteiro. E uma das atrações desse encontro que aconteceu na Várzea Grande, agora nesse último final de semana de março, um dos destaques desse encontro foi justamente um dos renomados ufólogos do Brasil, Jevaé, Ademar José Jevaé, com quem eu tenho a grata satisfação e oportunidade ímpar de estar recebendo no nosso estúdio. Seja bem-vindo, Jevaé. Muito obrigado, Narbal. Muito obrigado, Cláudio. A satisfação está com vocês. Bom, não podemos começar o papo sem falar a respeito, dos últimos destaques que nós tivemos aí nessa área. Eu queria saber já de cara, Jevaé, você como um estudioso, dispensa comentários, o Cláudio vai acrescentar aí muito o seu currículo. Acho que são poucas pessoas envolvidas nesse meio que não te conhecem. Eu falo mundialmente, inclusive. Mas as suas andanças aí, qual a avaliação que você fez, por exemplo, estando aqui em Cuiabá, qual a avaliação que você faz desse encontro aqui, da participação do público e também um paralelo com o interesse do brasileiro em torno desse assunto? Olha, o que eu vi aqui nesses dias em Cuiabá é um público muito interessado. O público que ficou ali até o final das palestras. 3 dias de palestras, às vezes indo até tarde, as pessoas não saíam. Perguntando, se interessando. Então, nesse aspecto, sem a menor dúvida, essa população de Cuiabá, pelo menos esse grupo de pessoas que foi ao nosso evento, está no mesmo patamar da ufologia em geral no país. Hoje há eventos desse tipo em vários lugares acontecendo e as pessoas têm interesse, o interesse está cada vez mais crescente. Eu acompanho as estatísticas de população interessada no assunto desde muito tempo. Há 30 anos atrás, por exemplo, era cerca de 1/3 da população que se interessava por esses assuntos, que acreditava em vida fora da Terra e que essa vida estaria nos visitando em discos voadores. Hoje, 30 anos depois, é o inverso. São 2/3. Hoje, então, nós temos uma maioria de pessoas que acredita, primeiro, que existe vida fora da Terra. Segundo, vida inteligente? Vida inteligente. Essa vida está nos visitando. E terceiro, o governo sabe a respeito e não conta. Os governos em geral. Nós vamos tocar nesse assunto também. Me acompanha também meu parceiro, meu companheiro, também um grande curioso no assunto, estudioso do assunto também. Ótimo. Cláudio Oliveira. Obrigado, Cláudio. Grato, Narbal. É sempre um prazer e a gente receber aqui uma autoridade, É uma autoridade Papa da ufologia mundial, É uma pessoa que hoje está no mundo inteiro, é convocado para palestras, participa de eventos, conduz estudos, é editor de livros, editor da revista UFO, publicação mais antiga e tem 35 anos, quase. Em circulação. Então, ininterrupta. A publicação mais antiga. Tem muito que trazer e acrescentar pra gente. E aí, nessa linha do que você começou falando, desse interesse da população e vamos dizer assim, uma certa censura ou controle governamental, que vem aos poucos sendo aberto e vem caindo. Você acha que esse controle que o governo estabelece nesse tipo de informação sensível se dá por quê? Porque o governo não tem as respostas. E quando a gente fala em governo, na verdade a gente está falando em militares, No caso, no Brasil, os militares da aeronáutica. É muito complicado para um militar
se meter num assunto que ele não controla. Não vai ter respostas. Ele não tem resposta. Então, se houver uma pressão sobre o meio militar e o meio militar aeronáutico tiver que dizer realmente que os voadores existem, a segunda pergunta que vão fazer é: e daí? De onde eles vêm? E por que estão aqui? Por que não param para conversar? E essas respostas, assim como nós temos apenas suspeitas a respeito delas, eles também. Eles não têm as informações, eles não podem afirmar com concretude o que está acontecendo. Uma pergunta que vem a reboque dessa do Cláudio aí. E quando acontece, normalmente, esses fenômenos, alguns apontam, até com uma certa ironia, que só aparece para a dona Mariquinha lá de Varginha, para o seu Zezinho de madrugada lá no Ipuaçu. Por que é isso? É o que se acredita. Na verdade, nós temos casos... É só à noite, não vê com clareza... A questão de ser à noite é porque à noite o objeto brilha e te chama a atenção. De dia, se o objeto brilhar contra um céu azulado, não vai te chamar a atenção. Só que a ideia de que esses fenômenos ocorrem mais na área rural, lá para a Velhinha de Taubaté, também acontece, mas acontece em todo o mundo. Nós temos excepcionais casos de UFOs no centro de São Paulo, no centro de Campo Grande, no centro de Curitiba, onde eu resido. Você poderia destacar um aqui, eles falam assim, ó, esse, eu sei que você tem muitos, mas um, fala assim, esse aqui, depois que eu tive contato com esse caso, não tenho mais dúvida, me convenceu. Tem algum que você pode... Normal, eu nunca tive dúvida, né? Eu estou nisso desde... Sim, eu digo assim... Mas assim, aquele que eu diria que é o mais contundente, o caso Varginha. O caso Varginha, que aconteceu em 20 de janeiro de 1996, que foi a queda de um UFO com sobreviventes que foram capturados... Resgatados pelo Exército. Capturados pelo Exército e pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, lá de Varginha. E esse é um dos segredos mais bem guardados do meio militar brasileiro. O caso da pessoa que teve contato na hora do socorro, um cidadão, acho que pegou um deles, foi atrás, sim, e acabou morrendo, contaminado, teve toda essa... Sim, você está bem informado. Eu procuro acompanhar a Gevaer. Muito obrigado. Muito obrigado, você está bem informado. O que aconteceu foi que as criaturas sobreviventes, elas, talvez atraídas pela luz, elas se dirigiram a Varginha. E na manhãzinha seguinte, 6h30, 7 da manhã, já estavam no bairro Jardim Andere, ali numa certa região. No entorno ali de Varginha. E as pessoas foram passando, olhando, vendo aquilo esquisito, jogaram pedra, acharam que era animal selvagem, alguma coisa assim, e alguém chamou o Corpo de Bombeiros, que apareceu e capturou uma das criaturas na frente de todo mundo. São dezenas de testemunhas, né? E a outra criatura escapou. Aí todas as forças policiais do sul, de Minas, daquela região... E tem a ESA ali, funcionando ali próximo, né? O Exército saiu da ESA para fazer a captura. Sargento, né? Que fica na vizinha Três Corações. E aí, o que aconteceu? Todos os policiais militares, policiais civis, federais, estavam todos procurando pela criatura que escapou e por outras criaturas que foram registradas, relatadas em outros pontos da cidade, podendo ser até 7. Até 7 criaturas. Muito bem, um desses policiais militares era o Marco Elixerezi, que tinha 23 anos e a esposa grávida em casa. Ele foi chamado para trabalhar naquela noite, ele estava de licença, e quando mandaram ele, ele era serviço reservado, então ele estava paisana. Ele estava num Fiat Panorama, também a paisana, ele estava ocupando o passageiro. E estava o cabo Eric Lemos, que estava no lado... Os dois a paisana, num carro descaracterizado. Isso. Aí eles quase atropelaram a segunda criatura lá para frente, num bairro distante de Varginha. Aí frearam. O Marcos sai do carro, entra num matinho, num terreno baldio ali, pega a criatura com as mãos, apesar dela ser fortemente... Mudou forte. Mal cheirosa, né? Põe a criatura no colo e leva a criatura para o Hospital Regional do Sul de Minas. É muita coragem do camarada também. É muita coragem, mas também isso custou a vida dele. 20 dias depois ele morreu. E foi por causa justamente de contato com isso daí. Ele era saudável, ele tinha acabado de passar para cabo. Ele ia assumir a posição de cabo, ele era profundamente saudável. E a gente não sabe se as pessoas morreram capturando criaturas. Então, aí você tem a seguinte situação. O comando da Polícia Militar de Minas cometeu um ato seríssimo, porque mandou para a morte militar, os seus comandados, porque eles não foram usando nenhum tipo de proteção, eles não receberam nenhuma instrução sobre a periculosidade. Então, a Polícia Militar de Minas
apenas deve um pedido de desculpas à família, à população de Varginha. Reparar. Então, essa é uma das questões. Pode até ter havido outra morte. Então, por causa disso e de outras questões, o caso é completamente abafado. Ninguém toca nesse assunto. Você conversa com o pessoal do Exército, isso é loucura dos ufólogos, isso nunca aconteceu. E nós temos 300 testemunhas. Entre as testemunhas, nós temos militares. Nós temos 2 colegas que são da revista UFO, que estão trabalhando dia e noite há 3 anos na recuperação de dados do caso Varginha, e eles já têm horas e horas de gravação com militares que participaram das coisas. Cláudio. Você conta essa história, quer dizer, a gente fica assim, com tantas testemunhas, e ainda assim a negativa. Né? A negativa sistemática, né? Não aconteceu, mentira. E você vem trabalhando também numa linha de ouvir generais, coronéis, tenente-coronel de alta patente, sim, que estavam à frente de outras investigações. Caras que fizeram a captura das criaturas. E que abriram, vamos dizer assim, resolveram falar. Eles fizeram um movimento todo aí. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, quer dizer, porque você tem essa verve de investigador, sim, né, de buscar, ir atrás. Olha, quando o cara vive uma experiência dessa, ele fica com uma angústia dentro dele por ter que ficar... ter que se calar. Falou, mas isso é uma coisa que o mundo precisa saber. Então ele já tem essa predisposição. E se ele tiver uma oportunidade, ele vai falar. Ele vai falar, eu sei disso, eu me especializei em entrevistar militares em altas posições no Brasil, na América Latina, coronéis, brigadeiros, generais. Aqui eu entrevistei o brigadeiro José Carlos Pereira, que foi um dos grandes nomes do meio militar brasileiro. Então, eles precisam falar. Agora, muitas vezes na hora da morte, o cara tá velhinho, tá indo, já vou embora mesmo. Aconteceu com o Orangê Holanda também, que foi no final, quer dizer... Dias depois ele acabou morrendo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Quero só te perguntar. 4 meses depois. Que também, como é que funciona aqui na América do Sul? Você tem contato com amigos aqui no México também, o pessoal. Aqui na América do Sul, inclusive, algumas forças, alguns governos têm inclusive um departamento para estudar a causuística OVNI. Sim, aqui na América do Sul, imagina Peru, você, se não me engano. Peru, Argentina, Equador, Chile e Uruguai. Tem comissões de pesquisas ufológicas. Militares com participação de civis. Vou dar um exemplo da CRIDOVNI, que é a Comissão Receptadora e Investigadora de Relatos de OVNIs, que fica na base aérea de Montevidéu, no Uruguai. Este ano eles completam 40 anos de atividades de pesquisas ufológicas oficiais, patrocinadas pelo governo uruguaio. E aberta? Aberto, eles não têm segredo. Eu já fui lá, já entrevistei os militares, já trouxe os militares para fazerem palestras nos meus eventos. A mesma coisa acontece no Chile. No Chile, desde 1997, há uma organização de pesquisas que está ligada à Diretoria Geral de Aviação Civil, portanto, a aeronáutica, que investiga UFOs. O site deles é CEFAA. CEFAA.cl. Você entra lá, você tem fotos, documentos, gravações de pilotos falando com outros pilotos. Eles são mais voltados para os casos aeronáuticos. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o meu amigo, eu não passei antes, eu comi barriga, como diz o cuiabano, eu vou passar para o pessoal da técnica, o endereço teu endereço e esses endereços aí que porventura você queira disponibilizar. Muito obrigado. E os links para as pessoas terem maiores informações, né? Ótimo. Embora não vão ter 40 minutos de entrevista, mas como um assunto, eu acho que uma semana, um documentário, como muitos existem, não esgotam o assunto. Não esgotam. E voltando à questão do Irangê de Holanda, é isso mesmo, né? O Irangê Holanda. O Irangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima. Que memória. Acredita nisso? Deixa eu dizer, igual meu Narbal Francisco Guerreiro do Pouquinho. Viu? Lá em Colares, você teve várias vezes lá. Muitas. Tem alguma coisa em particular? Lógico que não estou te pedindo para você cometer nenhuma indiscrição sobre o que você deve ter escutado do comandante. Eu tenho certeza que tudo que eu escutei dele, ele falou que era para revelar, né? Não, mas assim, eu digo assim, parar daquela forma que pararam. A Operação Prato. Resgata um pouquinho para o pessoal. Olha, para quem não tem ideia, a Operação Prato... No mundo foi a primeira operação militar desse vulto, né? A Operação Prato, ela aconteceu na Amazônia, na região de Colares, que fica a 100 quilômetros aproximadamente de Belém, é uma ilha,
né? Tem o Rio Amazonas e o Guajará-Mirim do outro lado. Ali nos anos 74, 75, 76, começo de 77, estavam havendo muitos avistamentos. Até que chegou um ponto em que as luzes que eram avistadas atacavam as pessoas e tiravam o sangue delas. Por isso esse fenômeno foi conhecido como chupa-chupa. As pessoas eram agredidas e desfaleciam com queimaduras no ombro, no braço e tal. Bem, É a região do seio, as mulheres? também as mulheres no seio. 2/3 eram mulheres as atacadas, né? E também animais eram atacados. E aí o pessoal da vila foi até o governador, que foi até o comandante da base aérea, do primeiro comando aéreo regional, o brigadeiro Protásio Oliveira, para pedir que se fizesse alguma coisa. E foi montada a Operação Prato para investigar esse fenômeno, eu não diria secretamente, mas reservadissimamente. Porque a operação foi conduzida no meio urbano, então ainda... Tinha as restrições, né? Tinha restrições e tal, né? E o cara que foi o escolhido para comandar foi o coronel Irangê Holanda, que era muito forte, muito truculento, um homem muito firme, acreditava... Cético também? Ou não? Ele era muito rigoroso com a informação. Ele acreditava em vida fora da Terra e acreditava na existência de discos voadores. Mas ele achava que o que estava acontecendo lá não tinha nada a ver com isso. Na verdade, os militares achavam que era uma infiltração comunista, ou guerrilheiros, alguma coisa assim, quando se descobriu que não era nada disso. Até o antigo SNI, anterior à ABIN, se envolveu na investigação desse fenômeno, antes inclusive da Operação Prato, concluindo e emitindo um relatório de que não tinha nada de infiltração comunista nem de guerrilha ali. Bem, aí a operação começou em setembro de 1977 e um dos propósitos da operação era tentar estabelecer contato com as inteligências por trás daquele fenômeno. Quem é o responsável pelas luzes? Tentar estabelecer contato. Enquanto isso não acontecia, foram feitas fotos, mais de 500 de UFOs. Foram documentados os avistamentos da população, 2.000 páginas, e foram feitas 16 horas de filmes em película Super 8 e Super 16 milímetros, no estilo militar mesmo, dessas filmagens. E o coronel disse que ele teve contato, inclusive, chegaram a descerem da... Sim, os militares, eram umas 3 dúzias de militares, eles acamparam principalmente na praia do Humaitá, com todos os equipamentos, e ali gradualmente os UFOs apareciam, faziam uma festa ali em cima. Aí se eles mudassem o acampamento para outra praia, como eles fizeram, praia do Machadinho, lá eles iam acompanhar. Eles iam e acompanhavam. Se mostrando mesmo. Dizendo assim, olha, nós estamos sabendo o que vocês estão fazendo e nós estamos aqui. Aí, num certo dia de dezembro, no começo de dezembro de 77, o Irangê está fazendo uma investigação do outro lado da ilha de Colares, quando quase na hora de voltar para a praia onde eles estavam acampados, apareceu uma nave que foi testemunhada por ele e pelo sargento Flávio Costa, uma nave cilíndrica que ele descreveu ter cerca de 100 metros de comprimento. Então é um bojo de um Boeing, tá? 382, um A320 enorme, e esse objeto na vertical, né? Ele quase encostou ali na margem esquerda do rio, direita do rio, do outro lado da margem, e deste objeto, lá de cima, abriu uma portinhola e saiu um extraterrestre. Completamente naturalmente, como um humano. 2 pernas, braço, um tronco, uma cabeça, flutuando no ar, dentro de um uniforme branco, um capacete branco com um visor de vidro escurecido. E ele veio, atravessou o rio flutuando e ficou assim a questão de 5 metros do Irangê Holanda. Não houve comunicação, não houve nada, nem telepática. Daí o ser voltou, fez o caminho inverso, e foi embora. E ele ficou muito excitado, porque aquele foi um primeiro contato que se estabeleceu. E note, olha, Narbal, Cláudio, todos que estão nos assistindo, o Brasil estava representado naquele momento por 2 militares em missão oficial, fardados. É um contato oficial, praticamente. Então foi um contato oficial que aconteceu entre o Brasil e uma entidade extraterrestre. Uma entidade que não é desse mundo.
né? Aí ele foi excitado contar para o brigadeiro Protásio, que era o superior dele, que tinha acontecido. Ele tinha que ir de tempos em tempos contar os fatos. E quando ele chegou lá, o brigadeiro foi tomar surpresa, pediu um dia para tomar uma decisão. Nesse dia ele consultou Brasília, nesse dia ele consultou os militares americanos, que naquela época mandavam no Brasil. Sim. Era ditadura. Naquela época não, hoje talvez não. Até hoje, né? Caso Varginha, só teve militar americano lá. Deixa eu te pedir licença, velho. Você vê, o papo, o Cláudio falou pouco, consegui, porque a coisa realmente flui, tem muita informação. E nós vamos pedir um intervalo e na volta vamos aprofundar em outros assuntos. Você vai saber o que Brasília falou, O que Brasília falou, exatamente. E também a questão dos agroglifos, que você acompanha de perto. Eu sei que você tem até uma equipe aí de voluntários, são amigos lá de Ipuaçu. O Cláudio estava intrigado, como é que você edita, tem essa edição da revista com 400 e poucos consultores. Como é que dirige um grupo desse, né? Mas tudo isso daqui a pouquinho, na volta do intervalo, vamos falar mais sobre OVNIs, sobre as experiências do Jevaé, né? Esse ufólogo sério, conhecido, renomado no Brasil e no mundo, que está conosco aqui nos dando essa entrevista, e nós já voltamos com o nosso entrevista coletiva. É rapidinho. Com o nosso programa Entrevista Coletiva. Para você que está chegando agora, nós estamos tendo a grata oportunidade, uma satisfação muito grande de receber aqui nos nossos estúdios Ademar José Jevaé, ufólogo conhecido no Brasil e no mundo, um grande estudioso do assunto, leva a sério essas pesquisas, e estamos batendo um papo aqui, eu e o Cláudio, acerca dos conhecimentos, informações, e terminamos o bloco anterior falando de alguns eventos ocorridos no Brasil e que tiveram aí uma repercussão muito grande na mídia local e internacional, e o Jevaé estava apontando justamente aí a veracidade desses fatos. Cláudio. Fiquei curioso, não sei se os nossos telespectadores também ficaram curiosos, o que Brasília respondeu, né? Que o Jevaé estava contando da Operação Prato, né? Desse contato que o coronel teve, e aí? E aí, Brasília mandou encerrar a Operação Prato. Sem nenhuma explicação, de uma hora para outra. O brigadeiro falou pro capitão, na época o Holanda era capitão, né? Intendente da aeronáutica. Falou: capitão, não discuta minhas ordens, traga seus homens, traga o material, traga o equipamento, entrega tudo ali. Não fale mais nisso e oriente seus homens também a não falarem mais nisso. Eu quero só fazer um registro, Jevaé, que às vezes a gente comenta tanto sobre o assunto. Para você que não sabe, que está nos assistindo, a ilha tinha eu não lembro o número. 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Ficou para trás, durante as aparições desses discos, desses objetos na ilha, a população toda se invadiu, ficando acho que só o padre, o prefeito. Mil pessoas ficaram. Todo mundo foi embora. Foi embora. E a enfermeira que deu os testemunhos, que acompanhou, está viva até hoje, né? Está viva até hoje, é médica hoje, mora em Paraupebas, na região leste do Pará. E ela foi a pessoa que atendeu as vítimas dos ataques. E ela conta que chegavam pessoas lá com marcas de queimadura que pareciam ter 3 dias. E ela falou: por que não veio antes? Ele falou: não, mas isso aconteceu agora, doutor. Aconteceu agora. Agora, meia hora atrás. Então, os ataques eram muito ferozes, muito cruéis. E em geral, eram 3 pontos, assim. 3 como se fosse pontinhos. Uma tomada, né? Um plug. Como se fosse assim, uma vacina, assim, uma coisa. 3 pontos. Que eram 3 tubinhos, um azul, um vermelho e um verde, dentro de um tufo maior, branco, como se fosse um laser. Agora, essa questão dos documentos, é tanta coisa que, para aprofundar num assunto, nós não vamos falar de outros também, não menos importantes, né, e destacáveis como esse aí. Eu tive a oportunidade, como eu falei, eu sou um curioso também,
e eu sei que tem muita gente que tem interesse pelo assunto, como você falou, tem crescido muito, e acompanha uma vez ou outra na internet, no YouTube, um vídeo, uma palestra, e aquele Bob Dean, um americano... É esse Bob Dean. Foi meu amigo, cozinhei para ele. Você vê, o militar... Lá nos Estados Unidos. Isso, fala um pouquinho essa figura, para mim depois... O Bob Dean, ele foi um militar destacado durante a Segunda Guerra. Já está velhinho, né? Ele faleceu. Faleceu? Faz uns 2 anos ele faleceu. Mas ele faleceu com seus 90. E até os 90, lúcido, né? Eu conheci ele nos anos 90, por aí, fizemos uma amizade. Ele morava na cidade de Tucson, no Arizona, e eu fui fazer palestras lá, e foi aí que eu o conheci, e a gente começou a ter muita parceria. Teve um dia que eu cozinhei na casa de uns amigos lá, eu fiz uma comida brasileira, fiz carreteiro, arroz de carreteiro para ele, para a esposa e para outros dele. Agora, e ele tinha muitas experiências, né? Durante a guerra ele foi um dos caras convocados pela OTAN para tentar pesquisar o que fenômeno era aquele. Porque na guerra acontecia o seguinte: os aviões de um lado, os aviões do outro, nos seus processos de bombardeio, eles eram seguidos por luzes. Isso na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial, eram seguidos por luzes que não os atacavam. As luzes acompanhavam os aviões. Dos dois lados? Dos dois lados. Então, um lado pensava que as luzes eram do outro, mas pera, não os tá aliados pensavam que o pessoal do eixo... Mas se não está atacando a gente, não pode ser o dos outros. De quem é? No final da guerra, o pessoal sentou lá e falou: era de vocês? Não. Era de vocês? Também não. Então, o que era? Aquelas bolas passavam por dentro do avião. Do avião, passavam pelo bojo do avião. São os chamados Foo Fighters. E o General Shoa, que foi um ufólogo brasileiro, que tinha uma visão muito profunda da questão, ele, uma ocasião, falou numa palestra que essas luzes eram como se fossem objetos autocontrolados, mecânicos, né? Que tinham o objetivo de tirar fotografias do estado mental dos pilotos, para analisar o estado mental dos pilotos antes que eles jogassem as bombas. E essas bolas são as mesmas bolas de luzes, e agora quem está nos ouvindo provavelmente vai ter uma história para contar, que são vistas em todos os lugares. Aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu residi, Goiás, Minas Gerais, são essas bolas de luz que se chamam, por exemplo, boitatá, mula sem cabeça, saci pererê, minhocão do Pari, do Max aí, ó, pessoal do... minhocão do Pari, né? A noiva, a virgem de branco, boitatá, mãe douro, mãe d'água. Tudo isso aí aqui deve ter uma lenda. Essas sondas seriam? São as sondas. Então essas sondas elas convivem com o meio ambiente, elas ficam naquele meio ambiente. Por exemplo, ali em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, já na entrada, na boca do Pantanal, eu conversei com famílias que 3 gerações delas conviveram com essas luzes. Então lá até hoje, as luzes estão lá. É como se elas ficassem residentes num certo local, fazendo algum tipo de análise da terra e tal. E elas recebem nomes folclóricos, né? Dependendo do lugar. Por exemplo, a Virgem, ou então a Virgem de 7 metros, ou a noiva de 7 metros, que é muito comum em Minas, é a bola de luz no alto, branca, emitindo um feixe de luz cônico para o chão. Então se entende aquilo como sendo a noiva de 7 metros. Um vestido. E porque está a uma certa altura, tem que ser 7 metros, que é um número místico, né? Tal. E aí nós temos esses casos. Também a virgem ou noiva tem que ser do sexo feminino, porque ela aparece à noite. E quem que anda à noite nos campos? Os homens, não são mulheres. Deixa eu te perguntar outra coisa. Seguindo a questão do Robert Dean, né? O Bob Dean. Eu não sabia que ele tinha falecido. Ele foi um cara enganjado nesse movimento também de descortinar lá junto com os americanos. Ele morou fora, né, na Inglaterra, representando o Bureau americano logo após a guerra. Na Alemanha. Não é isso? E aí, numa das palestras dele, Joé, e eu até comentei com o Cláudio sobre isso aí, que ele mostrou algumas imagens, porque também o mesmo processo, como você falou, a questão americana envolvendo isso aqui, em diversos outros lugares, com relação a esses estudos, né, em esconder, né, em omitir algumas informações, ou preservar, sei lá. Eles também dizem que destruíram horas e horas de filmes da Operação Apollo. Apollo 11, e que, por coincidência feliz, ele tinha um amigo também lá na NASA,
que esse cara era também um entusiasta, um estudioso, era colega dele de uma patente menor, mas colega dele, tinha acesso ultra lá em tudo quanto era compartimento e setores. E esse cara conseguiu algumas imagens resgatadas porque tinha um convênio com a agência japonesa, se não me engano, a NASA. E esses filmes foram resgatados. Ele mostrou alguns objetos que eu queria te perguntar aqui. Objetos de quilômetros no espaço. Essas filmagens são conhecidas hoje. Sim. Sim, elas estão na internet. As pessoas podem botar lá no Google UFOs no espaço, UFOs in space. Em inglês vai encontrar mais. Então são objetos. Você vê a superfície da Terra, né, de um ponto externo, a partir dos satélites, e os objetos fazendo disparando, às vezes fazendo ângulos retos. Tem uma história de um gigante que estava minerando os anéis de Saturno. Tem isso também lá, que o cara estava... Mas também tem muita lenda na internet. Agora, qual que seria a agenda desse pessoal, Giovanni? Olha, aí nós temos que pensar no seguinte. Vou dar um dado para e o número de espécies, aquela coisa... Sim, vou dar um dado. O universo tem bilhões e bilhões de galáxias. A nossa é uma e chama-se Via Láctea. Dentro da Via Láctea é estimado haver 200 bilhões de sóis, de estrelas, como o nosso Sol. São 200 bilhões de sistemas solares. 200 bilhões de sistemas estelares. Aqui nós temos vida em um planeta, que é a Terra. Se nós tivermos a mesma condição em 10% dos planetas da Via Láctea, são 20 bilhões de planetas habitados. Probabilidade. É muito? Divide por 10, são 2 bilhões. É muito? Divide por 10, são 200 milhões. É muito? Divide por 10, são 20 milhões. Ainda assim que nós tenhamos um número de 0,000001, nós vamos ter um número assombroso de planetas habitados só na nossa galáxia. Então, é evidente que esses planetas vão estar em diversos graus de evolução. Vai haver os mais avançados, os menos avançados. Há aqueles que hoje, há muito tempo, talvez, já têm a capacidade de viajar pelo universo. Eles têm os mais diversos objetivos ao virem aqui, porque já que nós estamos sendo visitados por inúmeras espécies, é básico a gente assumir que elas tenham inúmeros interesses, né? Sei lá, mineração, pesquisa, turismo, sei lá, exploração, qualquer coisa. Quando a gente começa a ouvir e se permite, né, desconfiar, quer dizer, se permite a dúvida, né? Quem sabe, né? Pode ser verdade, né? Pode ser que seja assim. Isso implica numa mudança de concepção de mundo, total, antropologicamente falando, né? Historicamente, religiosamente falando. Quer dizer, muda a concepção da pessoa. Quer dizer, como que a gente pode lidar com isso? Porque a gente começa a ver os filmes em Hollywood, né? De contatos, os Homens de Preto, que é uma escrachada comédia, mas a gente é como se estivesse se preparando o ser humano para chegar a um ponto de dizer assim, olha, realmente tudo isso que vocês estão vendo é verdade. É o que está acontecendo na indústria cinematográfica já há algum tempo, e nos Estados Unidos, que é o país que mais acoberta os discos voadores. Você liga a televisão em qualquer canal, tem uma propaganda de escova de dente ou de pasta de dente, tem um ETzinho escovando os dentes. Lançaram um carro novo, é o ETzinho que está dirigindo. Entende? Não sei o que é um produto de computador, é um ET que está manipulando. Então, 20% das propagandas, né, de televisão insinuam um ETzinho, um greyzinho. Entende? É um grezinho, um ETzinho ali. Quer dizer, eles estão tentando já, há anos, eles estão massificando a ideia. Preparando, na verdade. Porque o governo americano, como eu falei, é o que mais esconde, é o que mais tem interesse na matéria. Porque eles são uma nação extremamente bélica e tecnológica, né? Eles querem, porque querem um disco voador. E eles têm vários lá. Os discos voadores já caíram nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Não caiu aqui em Varginha? Não caiu aqui em Nova Brasilândia? Não caiu em Ubatuba? Nós tivemos vários casos aqui no Brasil, vários casos de queda. Teve um caso no Acre e assim por diante. Teve um caso que aconteceu em Mato Grosso do Sul também, num objeto que caiu
dentro de uma lagoa, evaporou toda a água da lagoa, o objeto ficou ali, deu uma tremidinha, daqui a pouco ele foi se levantando devagarinho e foi embora. Né? Então tem esses casos. Nos Estados Unidos, quando aconteceram esses casos, essas naves foram levadas para hangares longe dos olhos da população. Área 51, né? Área 51, por exemplo, até 92 na Área 51. Eu quase fui preso lá, né, tentando entrar. Eu vi com um vídeo teu. Quase fui preso. A caminhonete chegou de cima, foi sondando vocês. E deu um problema nas nossas câmeras, alguma coisa aconteceu e pifou. Mas enfim, hoje não tem mais nada de ufológico na Área 51, porque aquilo atraiu muita atenção da população, né? Mas até uma certa época, haviam naves lá, a exemplo da nave de Roswell. E um desses caras que de vez em quando vazam informações, ele no leito de morte, a questão de uns 2 anos, ele falou: passamos 40 anos pesquisando a nave de Roswell e não descobrimos onde fica o motor. Onde abre a porta. Se tem motor. Quem entra numa nave... Não tem rebite, não tem nada. Não tem nada. Você entra na nave, não tem parafuso, não tem rebite, não tem fio, não tem botão, não tem luz, não tem mostrador, não tem nada. A porta, onde você passa de uma sala para outra, ela se abre, ela se fecha. Você não vê o friso. Então, que tecnologia é essa? Deixa eu te perguntar outra coisa. E que tecnologia é a dos agroglifos? Explica pra gente, tem como explicar também. Os agroglifos... Que também são fenômenos que estão acontecendo aí pro mundo inteiro. Isso aqui é um agroglifo. Isso é em Ipuaçu, no dia 30 de novembro de 2015. Os agroglifos são aquelas figuras que aparecem em plantações em todo o mundo, mas principalmente na Inglaterra. E em países do hemisfério norte é onde estão a maioria dos agroglifos, mas a concentração na Inglaterra, né? 90% acontece no certo ponto da Inglaterra. No hemisfério sul, há poucos países que tiveram agroglifos, e o Brasil, da América Latina, tirando a Argentina, que teve 2 ou 3 casos, é o único que tem ocorrências de agroglifos. E no Brasil, só em 2 lugares. Só em 2, em Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina, e em Prudentópolis, no centro do Paraná. Tem até período para acontecer. Tem. Eles acontecem do final de outubro a começo de novembro, entre 2 a 3 semanas na colheita. Plantação de trigo. Plantação de trigo, triticale, que é uma versão mais rústica do trigo, né? Esse ano passado nós tivemos no dia 3 de agosto em Prudentópolis, um caso bem precoce mesmo. Fora de época, inclusive. Fora de época. Um caso até tosco, bem feio. Mas essas figuras são impressionantes. Numa figura que nós investigamos em Prudentópolis, que era maior do que essa, aqui tem uns 4 pétalas, aquela tinha 6 pétalas, tinha 80 metros de diâmetro. Elas são produzidas pelo amassamento das plantas, a dobra das plantas, sem que elas sejam partidas, sem que elas sejam quebradas. E as plantas são alinhadas, assim, corretamente, como se fossem penteadas. Não tem ação humana. Eu sempre levo um perito policial com 20, 30 anos de profissão, de experiência, e ele atesta, examinando tudo, que não teve ação humana. Aqui foi alguém que fez isso, não é gente como nós, né? E esses fenômenos eles acontecem assim, de uma hora para outra. O cara, do proprietário passa... Vai dormir hoje e amanhã cedo está lá feito. Às vezes, Narbal, acontece durante o dia. O proprietário vai para a cidade às 7 da manhã, quando ele volta às 9, está lá. Quem faz tem as luzes que acontecem nas vésperas desses episódios também, é importante. É muito comum a gente ter relato de luzes por cima do agroglifo, como esse aqui de Ipuaçu. Ele ocorreu numa plantação que, por sinal, era a última ainda por colher. No último dia que a plantação estava para ser colhida naquele dia, era a última da região. E ficou vigiada, eu fiquei o pessoal em cima vigiando. E havia uma lagoa do lado, assim, uma açude ali, tinha os caras pescando na noite anterior. E eles viram luzes verdes, como essas luzes neon da máquina de Xerox, sabe? Aquela luz que passa, bem verde, bem intensa. Eles viram luzes daquela laser, cor, né? Essa tecnologia, ela promove sem toque, não há um encostamento, não há um amassamento mecânico. É sem o toque, é algo que surge do ar, alguma coisa faz a figura, imprime a figura na plantação com 80 metros. E nós descobrimos aqui 2 coisas nos nossos agroglifos.
uma alta variação na energia eletromagnética residual que há por todo o planeta Terra, nos pontos mais, nos outros pontos menos. Mas assim, cerca de 20 miligauss. Você do lado de fora, o detector aponta 20 miligauss. Você entra no objeto, dentro do fenômeno lá, da figura, 840 vezes mais. Esteriliza também E esteriliza. Essa foi a segunda coisa que nós descobrimos. Nós colhemos amostras de dentro e de fora do agroglifo, amostra de terra e de plantas, submetemos a análises microbiológicas por cientistas da Universidade Federal de São Carlos, PhDs, doutores em microbiologia. Eles ficaram pasmos. Falaram, a energia que foi usada para produzir o negócio causou a esterilização microbiana. Não havia da vida microbiana. Se nós tivermos noção de que energia é essa, nós acabamos com a infecção hospitalar em qualquer hospital do mundo. Muitas outras coisas. Deixa eu pedir uma licença para você, o pessoal, para colocar para a gente o caracteres. Eu não reparei se colocaram o endereço em alguns momentos. Não, é para você saber UFO, mais, né? ufo.com.br. www, isso aí. Tá aí, porque ufo.com.br. Tem tanto assunto que eu gostaria de tocar aqui. Eu vou até tentar provocar uma vez, se dá para a gente falar pelo menos en passant, com relação à questão ufologia, ciências quânticas e religião, espiritismo. Ok. Mais amplamente. Era um programa, né? Seria um programa de 40 minutos essa resposta, sim, né? Seria. Mais especificamente, a espiritualidade, tudo que abrange a não materialidade, tem um ponto de toque, de intersecção com a ufologia. Os seres que nos visitam, Cláudio, eles não têm 3 braços, 2 olhos na testa, eles não têm 3 olhos aqui, eles são iguais a nós, eles têm 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. Você falou que a ponto de chegar num shopping e confundir. Ou se mostram como tal. Não, acho que eles são mesmo assim. Alguns talvez se mostrem como tal, mas como eles não fazem questão de aparecer, eu não vejo por que eles... Né? Então, eles são tão parecidos conosco. E isso é como a gente estava fazendo aquela conta de planetas habitados. 90%, 95% dos seres que vêm aqui são iguais a nós. Numa indicação clara de que a humanidade está espalhada por uma vasta área do universo. Há quem diga até que nós não somos aqui, né? Viemos também de outro lugar. São mais de 40 minutos. Bom, chegando ao final do programa, foi uma satisfação muito grande. Eu que agradeço, muito obrigado. Receber você aqui, já vai há muito tempo, como eu te falei no início, parece que a gente já se conhece há algum tempo. Sim. Vai saber lá. Meu amigo Ataíde estava aqui no estúdio, me proporcionou esse encontro aqui. Meu amigo Cláudio também é um estudioso do assunto, gosta de falar sobre a matéria. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. De portas abertas aqui. Me senti muito bem no seu programa, gostei das perguntas inteligentes. E é muito bom dar uma entrevista para quem se preparou para fazer as perguntas e conhece o tema. Obrigado. Obrigado. Nem tanto, né, Gervais? Mas obrigado. Não, obrigado. Muito acima da média de todos os repórteres que eu conheço. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi uma delícia estar em Cuiabá. Um abraço aos cuiabanos. Adorei mais uma vez rever vocês. Espero voltar para fazer mais palestras logo, logo. Com certeza. E nós estamos aqui ao lado do Ataíde. Sempre que precisar, o Ataíde sabe que conta, né, tem na gente, em mim, no Cláudio, da TV Assembleia, os parceiros aqui para divulgar e tentar ajudar. Nós ficamos por aqui, é uma pena, né? O assunto poderia se esticar aí, se estender por horas, mas nosso tempo, 2 blocos de 20 minutos, já se passaram, e eu aguardo você numa próxima oportunidade. Tomara lá seja uma entrevista tão esclarecedora, né, que te prenda aí na sua TV. Até o próximo encontro, fiquem com Deus.